Foram mais de 5 décadas da ditadura comandada pela família Assad. Hafez al-Assad tomou o poder em 1971. Em 2000, o filho Bashar assumiu após a morte do pai e prometeu abertura. Mas, na realidade, ele acabou tornando o regime ainda mais duro. Durante a Primavera Árabe, que chegou à Síria em 2011, rebeldes pegaram em armas contra a ditadura. E o que se viu depois foi uma brutal guerra civil que durou até agora. Bashar al-Assad seguiria no poder não fosse uma operação relâmpago surpreendente orquestrada por um grupo armado que derrubou o regime. As ruas de Damasco foram tomadas pelos rebeldes armados e pela população que saiu às ruas para comemorar. Parece um sonho, diz o soldado da milícia. O ditador se exilou na Rússia depois que os grupos insurgentes foram tomando cidade após cidade. O exército de Bashar al-Assad apenas tirou a farda e colocou roupas civis. Não houve resistência nem batalha. Foi o fim de uma empreitada que durou apenas 11 dias. Por onde passaram, rebeldes entravam em prisões para libertar milhares de presos do regime. Uma delas era a prisão de Sednaya, nos arredores de Damasco. Essa prisão, para a gente entender, é descrita pelos detentos que conseguem sair de lá vivos como o pior lugar do mundo. Era ali que Assad trancafiava os opositores do regime e os submetia a torturas. O complexo era enorme e comportava mais de 20 mil prisioneiros. E 1.500 deles estavam distribuídos em 5 andares do subsolo da construção. A prisão tinha alas especializadas em diferentes tipos de tortura. Uma delas era a ala vermelha. Lá, os prisioneiros morriam de fome e asfixiados pela falta de ar. Com o avanço dos rebeldes, os responsáveis pela prisão fugiram e documentos e senhas para destrancar as portas eletrônicas simplesmente desapareceram. Uma das salas de controle exibia as imagens das celas subterrâneas. Imagens que chegam de lá mostram mulheres sendo libertadas de celas. Um escritor que também foi libertado conta que seria executado ontem, dia em que os rebeldes tomaram Damasco, pondo fim à ditadura de Assad. O local era insalubre e lotado. Algumas das celas eram tão cheias, mas tão cheias e tão estreitas que não havia espaço sequer para deitar. Imagens gravadas por jornalistas, familiares de presos mostram cenas aterrorizantes. Para você ter uma ideia, de uma das celas saiu uma criança pequena, aparentando ter menos de 3 anos de idade. São crimes e segredos como esses que devem vir à tona a partir de agora, após a queda de Assad. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos falou da importância de manter as evidências dos crimes cometidos pelo regime de Assad para que eles sejam investigados. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Síria, o horror da ditadura e o futuro incerto. Meu convidado é Germano Assad, jornalista brasileiro especialista em Oriente Médio, que viveu no país entre 2010 e 2011. Ele relembra como era a vida em Damasco, nos conta sobre a dura política de repressão de Bashar al-Assad e por que ele foi preso pelo regime. Eu falo também com Guga Chakra, comentarista da Globo, da Globo News e da Rádio CBN e colunista do jornal O Globo. Guga nos explica quem é o líder do grupo rebelde que depôs Assad e o que pode acontecer com a Síria a partir de agora. Terça-feira, 10 de dezembro. Germano, você é jornalista e foi estudar na Síria em 2010, portanto, um pouco antes do início da Guerra Civil, e eu queria muito entender como era a sua vida lá e no que se transformou a vida hoje, porque você não está mais lá, mas imagino que saiba como anda a vida, ou como andava a vida até esse final do regime do Bashar al-Assad. Sem dúvida, Natuza. Continuo mantendo contato com muitos amigos, muita gente que está lá. A maioria dos meus amigos, né, acabou saindo da Síria, mas as famílias permanecem, né, especialmente os mais velhos que não querem, né, sair, nem recomeçar do zero em outro lugar. E como é que era a tua vida lá? Por que você foi para lá estudar em 2010? Eu já estava estudando o idioma, o árabe, no Centro Cultural Árabe Sírio, em São Paulo, que era um centro cultural e também operava como uma sede do partido do então presidente, o Baath, né? Mas chegou um momento do estudo do árabe que você precisa praticar a fonética, né? E eu acabei viajando para lá com esse intuito. Me matriculei na Universidade de Damasco e fui para lá para tentar aprofundar um pouquinho mais o domínio do idioma. Então eu entrei como estudante e não como jornalista.
Eu, que já tinha contatos lá, fiquei super impressionado com a Síria, em especial, né? Eu pesquisei muito o melhor país para estudar árabe, e os dois melhores, assim, que unanimidade entre quem ia, era Síria e Iêmen. Mas Iêmen é ainda mais fechado, né? Ainda mais perigoso. Eu optei pela Síria porque o Líbano é um país que as pessoas são poliglotas e acabam falando muito francês ou inglês, e a Síria era um país mais raiz, né? Um país onde praticaria e falaria mais o árabe. Quando eu cheguei lá, eu esperava uma vida muito mais difícil. Né, me surpreendi com a quantidade de bares, com a quantidade de boate, com o jeito que as pessoas se vestiam, com a liberdade, até com o álcool, assim, né? Com muito jovem naquela época fazendo uso de álcool, de várias outras coisas, inclusive de haxixe. Na Síria se fuma muito haxixe entre a juventude, relação com estrangeiro sem nenhum tipo de restrição, mesmo muçulmanos usando hijab por escolha própria ou não. Então não existe aquela coisa da polícia dos modos e dos bons costumes que você vê nos Emirados Árabes ou na Arábia Saudita, né? A Síria é muito mais como o Líbano, muito mais ocidentalizado. Esse ponto me surpreendeu demais. E continuou assim até agora? De certa forma, sim, né? Exceto pelas regiões dominadas por esses grupos que hoje se apresentam aí como liderança dos rebeldes, né? Se a gente falar das regiões fronteiriças com a Turquia, por exemplo, você já vê uma realidade que sempre foi muito temida na Síria. Por mais que haja um esforço do Al-Julani, que é a liderança aí do Al-Nusra, né, no sentido de proteger as minorias e de manter as liberdades, na prática, o que se vê nas regiões onde eles estão sob domínio não é o que eles têm dito. Apesar das origens jihadistas, os líderes dos rebeldes dizem que vão respeitar os prédios do governo e trabalhar ao lado do primeiro-ministro sírio na transição do poder. A queda de Assad não coloca, entretanto, um fim no conflito dentro da Síria, onde minorias étnicas lutam para serem representadas. De acordo com o primeiro-ministro, uma luta pela identidade nacional. Eu converso com gente que está lá e existe uma repressão forte no sentido de moral e de bons costumes, coisas que no regime do Bashar nunca existiam. Eu quero tentar entender como é que foi uma passagem da tua vida em Damasco, salvo engano, em que você foi preso. Mas antes, eu queria que você me relatasse como é que foi cobrir o regime do Bashar al-Assad em loco. Que histórias te marcaram nessa cobertura? Natuza tem muita história. Assim, eu vou te fazer um breve relato de uma que eu acho importante, né, para a gente ter uma noção do tamanho da opressão do regime, né, que se de um lado ele defendia a liberdade nos costumes, no outro ele pregava uma repressão e uma vigilância sobre qualquer tentativa de expressão contrária ao regime, que marcou de fato a era do Bashar e do pai dele. Eu vivi um episódio em Guta. Guta é uma periferia de Damasco, e quando eu cheguei lá, Natuza, o Bashar promovia encontros mensais com lideranças do país, né? Tava todo mundo em polvorosa falando de política, porque existia uma perspectiva de abertura. Mas um determinado momento, esse sonho foi pelo ralo, porque o Bashar simplesmente chegou em um desses encontros com uma força policial e prendeu todo mundo. E a partir desse momento começou-se uma perseguição explícita, né, sobre qualquer liderança contrária ao regime. Nos meses seguintes, aconteceu um caso em Damasco, que eu vou relatar para você, que intensificou demais isso. Um menino chamado Hamza al-Khatib, tinha 13 anos de idade à época, foi pego pela polícia urinando numa foto do presidente, né, porque ele tinha imagens do presidente por tudo. Esse menino foi conduzido para a delegacia e, durante uma sessão de tortura, ele foi morto pela polícia. E a polícia mandou o corpo desse menino mutilado para a família, né, não satisfeita, como forma de mostrar, né, o que acontece com quem anda no lado errado. Eu tive a oportunidade de conversar com essa família, né, eles estavam obviamente em choque, indignados, e uma semana depois eu vi essa mesma família na TV estatal síria dando um depoimento de que não reconheciam mais o filho.
né, que ele estava andando em companhia estranha, que eles continuavam apoiando o regime. Então, obviamente, né, um depoimento dado sob coerção, sob todo tipo de ameaça, e que demonstra um pouquinho assim, o tamanho da violência do regime. Eu conheci um outro brasileiro lá, Natuza, que também dá uma boa ideia disso, se chamava Yasser, era um conterrâneo, mas de Goiânia, e ele trabalhava com futebol na Síria, né? Ele levava jogadores para jogar lá a Liga Síria. E ele é de uma família xiita, tinha uma boa relação com o governo, e um dia ele recebeu uma ligação da esposa dele, desesperada, relatando que a polícia estava na casa deles, revirando tudo. Esse brasileiro, ele tinha uma lan house na Síria, e a polícia foi até a casa dele porque descobriu um contato feito por um agente do Mossad, da lan house dele, né? E ele foi até a casa dele, foi preso, e esse cara passou 10 dias na prisão, numa cela diferente de mim, né? Ao invés de uma solitária, ele ficou 10 dias numa cela coletiva, com todo tipo de criminoso, até tirarem ele de lá, porque confirmaram que ele não tinha relação nenhuma com serviço secreto nenhum, pediram desculpa, pagaram um shawarma para ele, e vida que segue. A matéria do meu relato da prisão na Folha de São Paulo leva o título que o diretor do presídio, da frase que ele me disse quando eu fui solto, né? Então ele me disse: bem-vindo à Síria, desculpe por prendê-lo. É que as coisas aqui funcionam assim, a gente prende, verifica, né, tortura e depois toma a medida cabível. E como é que foi a tua prisão? Então, Natuza, eu já me mudava uma vez por mês, né, para ficar fora do radar da polícia. E eu estava em vias de sair da Síria. A Síria e o Líbano são muito próximos. Por que você precisava ficar fora do radar da polícia? Porque eu não tinha a autorização para trabalhar como jornalista, né? Esse foi um risco que eu corri. Eu recebi uma mensagem pelo Facebook de um amigo sírio que já estava na Turquia nessa época. Isso aconteceu numa quinta-feira. E ele comentou comigo que ele tinha encontrado com outros sírios que ficaram presos na Síria e já estavam na Turquia, que comentaram com ele que durante os interrogatórios o governo sírio perguntou muito sobre um repórter brasileiro que estava mandando material e se relacionando com oposição e com rebeldes. Ninguém conhecia outro brasileiro, né? Então presumiram que era eu. E eu comentei com ele: não, tá tudo certo, amanhã eu já vou pegar um táxi e vou pro Líbano, né? Já tá tudo planejado, então, né, já deu o tempo mesmo. E no dia seguinte eu peguei o táxi de fato, mas o táxi andou menos de 10 metros e foi parado por 3 pessoas que se identificaram como Mukhabarat. Mukhabarat em árabe é serviço secreto. Aí quando eles se identificaram, né, o motorista do táxi já ficou branco, transparente. Eu saí do carro, eles pegaram as minhas coisas, me conduziram de volta para casa onde eu estava ficando. E ali eles fizeram uma varredura de filme, né? Derrubaram tudo, procuraram tudo que podiam encontrar. Eu, de certa forma, eu estava preparado, né, para isso. Eu tinha tudo criptografado, não tinha nenhum material acessível para eles, nada, né? Mas acabei sendo conduzido para um presídio que ficava no subsolo de uma praça que eu frequentava bastante, que eu nunca ia imaginar que existia um complexo daqueles, né, no subsolo. E eu fui conduzido numa sexta-feira, Natuza, que era dia de oração. E como aquela situação na Síria, eles já estavam vivendo uma espécie de GLO, né, onde era proibido reuniões com mais de 2 ou 3 pessoas. As únicas congregações que o Bashar não conseguia proibir eram as religiosas, e sexta-feira são dias de oração. Então o pessoal aprovava as reuniões das sextas de oração para combinar os próximos movimentos de protesto. E o presídio estava entupido de gente nesse dia, né? Então eu me lembro muito bem, né, as imagens que a gente tem visto hoje das libertações geram gatilhos aqui de toda forma. Eu sabia que eu não ia morrer. O meu medo era virar moeda de troca, sabe? Meu medo era ficar preso por muito tempo. O Brasil tomava todas as decisões relativas à Síria em conjunto com o IBAS, né, que era um recorte do BRICS. Era Brasil, África do Sul e Índia. E os 3 defendiam com muita veemência assim, a soberania da Síria, a não intervenção externa. E a Síria tinha, inclusive, outdoors espalhados assim, pelo país inteiro em agradecimento ao IBAS.
eu avaliava que a Síria não criaria um problema diplomático com o Brasil naquele momento, por conta de uma pessoa que eles não sabiam ao certo, né, o que estava fazendo. Né. Durante o meu interrogatório, eu entendi que eles tinham desconfiança de espionagem, de outras coisas. Mas, assim, não, né, não existia suspeita de algo que pudesse ser tão prejudicial para o regime. Né. Isso me fazia acreditar que eu não corria risco de morrer ou de ser torturado de uma forma muito violenta. Você foi torturado na prisão? Natuza, eles me tiraram da cela para o interrogatório num frio de rachar, o inverno sírio é rigoroso. Eles me algemaram, me vendaram, tiraram toda a minha roupa e me questionaram por mais de 12 horas. É uma forma de tortura, né? Mas diante de tudo que eu estava vendo e diante de tudo que eu ouvi, dos relatos de tortura de fato, eu demorei muito tempo, né, até entender que o que eu sofri foi uma tortura de alguma forma, né, física e psicológica. Eu fiquei preso por 5 dias. 5 dias numa solitária, né? Numa solitária, você tinha acesso à comida? Uma vez por dia, né? Uma vez por dia. Aí tem um caso curioso que eu vou tomar liberdade de te contar aqui. Eles serviam uma vez por dia um pão velho, algumas azeitonas e um ovo cozido. Eu já tinha ouvido relato de muita gente que tinha sido preso que o problema era quando eles serviam uma refeição de fato, porque isso queria dizer que eles estavam te alimentando para a sessão de tortura que viria a seguir. E o dia que eles me serviram uma sobrecoxa de frango bem gostosa, com burgu, que é um trigo grosso que a gente não costuma comer aqui no Brasil, ali eu fiquei preocupado, porque eu lembrava de todos esses relatos, né? E aí me veio o medo de que agora estou me alimentando direito, significa que amanhã é o dia, né? Não sei exatamente do que. E assim foi de fato. Fiz aquela refeição e no dia seguinte eles me conduziram da maneira que eu te relatei agora há pouco para o interrogatório. Você, depois de ser solto, você foi deportado? Como é que você volta para o Brasil? E você retorna para o Oriente Médio algumas vezes, acompanhou a situação dos refugiados sírios. Conta pra gente como é que você voltou para o Brasil e o que você ouviu desses refugiados, o que você viu, que tipos de cenas te marcaram? Eu saí do presídio direto para a casa do embaixador à época, que era o Edgar Cassiano. Né? O motorista da embaixada já estava me esperando. E por lá eu fiquei 2 dias conversando, trocando informação, né? Passando contatos e dando a minha visão lá da Síria para a embaixada brasileira. E depois desses 2 dias voltei para o Brasil, mas não consegui ficar aqui. Minha vida, minha cabeça estava lá. E como eu não podia entrar na Síria legalmente, eu fui para a fronteira com a Turquia, onde estavam se formando os primeiros campos de refugiados. E aí eu passei mais um bom tempo lá cobrindo os refugiados, né, ouvindo essas pessoas e acompanhando a formação dos grupos de oposição, né, na expectativa de que alguma coalizão liderada por empresários, por liderança da sociedade civil, pudesse assumir o papel que hoje está sendo assumido pela dissidência aí da Al-Qaeda. O líder dos rebeldes foi recebido pelos apoiadores numa das principais mesquitas da capital síria. Abu Mohammed al-Golani, de 42 anos, é o chefe do Hayat Tahrir al-Sham. O grupo armado é considerado terrorista tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa. Era, até 2016, afiliado ao Al-Qaeda de Osama Bin Laden. É um grupo jihadista que usa a violência para estabelecer um Estado baseado na interpretação que faz dos preceitos da fé islâmica. Porque foi muito estranho a forma que isso tudo aconteceu, né? 15 anos de resistência para, de repente, o presidente anunciar que já está exilado e que a transição vai ser pacífica e que o primeiro-ministro ficou. Né? Isso foi um choque, inclusive para quem está lá. Eu arrisco dizer, principalmente para quem está lá, ajudando, resistindo. Tá todo mundo com muito medo. Foi no dia 29 de novembro que a organização liderada por al-Golani tomou a segunda maior cidade síria, Alepo. As forças do governo e caças russos tentaram conter a expansão com bombardeios aéreos.
Atacaram também a cidade de Idlib, já controlada pelos rebeldes. Mas no fim do dia, os soldados dançavam sobre fotos do ditador Bashar al-Assad. No dia 1º de dezembro, Assad se encontrou com o ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araqi, que disse que a situação era difícil, mas que o regime de Assad prevaleceria. Só que os avanços a partir daí foram muito rápidos. Os rebeldes chegaram a Hama e a Homs. Enquanto avançavam, abriam portas das cadeias e liberavam prisioneiros do regime de Assad. Chegaram a Damasco, onde entraram sem resistência. Então, quem já está vivendo em Idlib, nessa região da Síria fronteiriça com a Turquia, já não acredita no que essa figura fala, né? Porque já está, de certa forma, vivendo o regime lá há bastante tempo. Então, a gente tem que esperar para ver, né? Mas sempre com os 2 pés atrás. Sem dúvida nenhuma. Germano, muito bom te ouvir. Que histórias você tem para contar? São muito impressionantes, a começar pela sua própria história. Desejo o melhor para os familiares dos seus amigos, que fiquem todos bem. Bom trabalho para você. Obrigado, Natuza. Eu que agradeço pela participação. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Guga Chakra. Guga, a gente está conversando pouco tempo depois de um encontro nosso aqui no Assunto, quando a gente falava na quinta-feira da semana passada, explicando que rebeldes tinham tomado 2 cidades, Alepo e Hama, e que estavam a caminho de Damasco. Pois bem, eles chegaram a Damasco, depuseram o regime Assad. Por que parece que foi tudo tão rápido? Olha, Natuza, em primeiro lugar, ninguém imaginava que isso fosse acontecer a ponto de, no começo do mês de novembro, o Assad ter se encontrado com todas as lideranças do mundo árabe, ter sido recebido com pompa na Arábia Saudita pelo ditador Mohammed bin Salman. Chegaram a se encontrar, era algo que parecia que o Assad finalmente reintegrado a todo o mundo árabe. Isso começo de novembro. Mas no final, a ditadura do Assad era um castelo de areia. E pesou muito, como a gente mencionou, o enfraquecimento do Irã e do Hezbollah por causa da guerra do Líbano, sem dúvida alguma. Eram 2 suportes fundamentais para o regime do Assad, e também a Rússia, que está mais focada, naturalmente, estava mais focada na guerra da Ucrânia. Então o Assad perdeu os principais aliados. Israel lançou uma grande campanha de bombardeio contra alvos do regime do Assad para impedir que fossem enviados armamentos para o Hezbollah. Então isso também pesou, enfraqueceu o regime internamente. E a questão do Hayat Tahrir al-Sham, do HTS, desse grupo jihadista da oposição que já dominava Idlib há anos e que se preparou. Eles não imaginavam que seria tão fácil, mas quando eles entraram em Alepo com aquela facilidade, parece que gerou um efeito dominó muito rápido. Alepo, Hama, foi... E aí quem apoiava o regime falou, olha, não vai dar mais. Muitos se renderam, alguns fugiram para áreas mais simpáticas ao regime, na costa mediterrânea. O fato é que daí acabou rapidamente, o Assad viu que não teria como se sustentar, que era o fim do regime inevitavelmente, estava perdendo Homs, não ia ter como segurar Damasco, e optou por fugir. O porta-voz Dmitry Peskov confirmou que Assad e a família receberam asilo na Rússia e estão em Moscou, dizendo que a decisão foi tomada pelo presidente Vladimir Putin. O regime da família Assad, primeiro com Hafez, depois com Bashar, governou a Síria por 2/3 da sua independência. E o regime do Bashar al-Assad, que a gente contou a história dele, de oftalmologista, estudou em Londres no episódio passado, o Bashar al-Assad entra para a história como um dos mais sanguinários ditadores do século XXI. Então, acabou aquilo e foi de uma forma realmente veloz, que lembrou muito o Talibã retomando o poder no Afeganistão. Guga, agora eu queria aproveitar a tua presença aqui para entender esse personagem que é o líder principal do grupo insurgente na Síria. Quem é ele? Quem é o Abu Mohammed al-Jolani? Ele nasceu na Arábia Saudita de pais sírios, cresceu na Síria. O sobrenome de nascimento dele é Shara.
Ele se radicalizou, muito um radical, cresceu como numa família muito conservadora islâmica, ele se radicalizou ainda mais, e quando os Estados Unidos invadiram o Iraque ficou aquela guerra caótica, um pouco parecida com a da Síria nesse momento, ele foi para o Iraque lutar pela Al-Qaeda. Naquele momento, contra as forças americanas e contra os xiitas iraquianos, a Al-Qaeda, que é radical sunita. Ele acabou preso naquela prisão de Abu Ghraib, que os Estados Unidos mantinham lá no Iraque, onde o governo Bush é acusado também de ter cometido atrocidades e crimes contra a humanidade nessa prisão de Abu Ghraib. Ele se radicalizou ainda mais nessa prisão, ele adotou o nome de Al-Julani. Ele volta para a Síria, liderando a Al-Qaeda, e tem aquele rompimento, a Al-Qaeda do Iraque com a Al-Qaeda da Síria, a Al-Qaeda do Iraque vira o Estado Islâmico, ele fica líder da Al-Qaeda na Síria, que era a Frente Nusra, né, Jabal al-Nusra, o nome inicial. Posteriormente, ele se distancia da Al-Qaeda e a Frente Nusra se junta com outros grupos e funda o Hayat Tahrir al-Sham, Frente de Libertação do Levante. Sham é Levante. Bilad al-Sham é muitas vezes como se referem à Síria, ao Levante. E ele lidera esse grupo, que foi o mais bem-sucedido grupo da oposição anti-Assad na Síria. Isto é um grupo com origem jihadista, com origem na Al-Qaeda, extremista islâmico, que a gente sempre menciona ao longo, desde os atentados do 11 de setembro, ou desde os Mujahedin que os Estados Unidos apoiavam ali contra a União Soviética no Afeganistão. Então ele é extremista islâmico sunita, o regime do Irã é xiita, sempre lembrando disso. Ele tem vendido um verniz mais moderado nesse momento, dizendo que vai respeitar as minorias na Síria, tentando fazer uma transição. Isso é o que ele diz nesse momento. Os rebeldes liderados pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, que tem origem na rede terrorista Al-Qaeda, garantem que não vai haver revanche. Enquanto rebeldes celebram a tomada de Damasco, muitos moradores da capital ainda evitam sair de casa por causa da incerteza pelo que virá. Os rebeldes, por exemplo, impuseram um toque de recolher que foi das 4 da tarde de ontem até 5 da manhã de hoje, hora local. Então, sempre muita cautela. Tem uma notícia ótima: a queda do regime e da ditadura do Bashar al-Assad cometeu crimes contra a humanidade compilados por uma série de entidades internacionais. Uma guerra que deixou centenas de milhares de mortos. Assumiu no lugar um grupo jihadista que tem esse histórico de ter tido origem na Al-Qaeda, com um membro que foi da Al-Qaeda, um líder que foi da Al-Qaeda. A Al-Qaeda fez o 11 de setembro e todos aqueles atentados. De repente, imaginar que um grupo, uma pessoa que foi da Al-Qaeda a vida inteira se tornará um super democrata, progressista, liberal, é bem complexo. Não vai acontecer, não vai acontecer. Em Idlib ele forçava as mulheres a cobrirem a cabeça, coisa que é muito complexa na Síria, onde muitas mulheres não cobrem a cabeça. E teve uma decisão recente também tirando mais direitos ainda das mulheres. Não pode ser médica e enfermeira mais. Exatamente. Bem lembrado. A gente falou no episódio passado sobre como a Síria era uma coxa de retalhos. Você acabou de dizer, de falar das minorias, tem diferentes grupos políticos, étnicos, religiosos e por aí vai. Como é que a deposição do Assad e a ascensão do HTS mergulham o país num cenário de incerteza? Porque essa já é a impressão que você está me dando até aqui. Olha, o regime do Assad é algo do passado. Qual que é a incerteza agora? O HTS domina as principais cidades, Alepo, Homs, Damasco, Rama, mas não controla o país inteiro. Quais são os focos que podem gerar tensão, independentemente do que venha a ser o governo da Síria? Você tem a questão dos curdos, que controlam o nordeste da Síria, parte da fronteira com a Turquia, fronteira com o Iraque. Esses curdos, eles são apoiados pelos Estados Unidos. Porém, eles são considerados terroristas pela Turquia, porque eles são ligados ao PKK, que é um grupo terrorista na Turquia. E a Turquia que apoia o HTS e outros grupos jihadistas na Síria. E os curdos são inimigos do HTS. E já está havendo confronto nesse momento que a gente conversa. Literalmente. Outro problema, nas áreas curdas, tem prisões de antigos membros do grupo Estado Islâmico, que alguns já estariam conseguindo fugir dessas prisões. O Estado Islâmico é inimigo dos curdos.
pode haver um ressurgimento do Estado Islâmico, que é muito mais radical que o HTS. Esse é um outro problema que precisarão lidar. Talvez não volte a ser o que era, mas num vazio de poder e sem ter ali Hezbollah, bombardeio da Rússia, milícias para Irã para lutarem contra o Estado Islâmico, que foram fundamentais no passado. E lembrando que o Trump não quer um pouco se distanciar da questão síria, sabe-se lá o que pode acontecer nessa região. Você tem os drusos em Sueida, que fica no sul da Síria. Os drusos decretaram autonomia ali em Sueida. Os drusos são de uma religião derivada do islamismo, mas bem diferente, na prática uma outra religião bem mística. E os drusos declararam ali autonomia total. Não sei como eles vão lidar com a questão do HTS, se vai haver alguma forma de acomodação. Possível que haja. E você tem o outro foco, que são os alauítas, ali na costa mediterrânea. Como que eles vão lidar com o HTS? O Assad era alauíta, e eles controlam a costa mediterrânea ainda, incluindo a cidade de Tartus e Latáquia, que tem as bases militares russas. Talvez haja alguma forma de acomodação, mas ali sempre foi o bastião do regime do Assad. Então temos que ver como que vai ser essa questão. Então a gente tem que aguardar, mas esses são alguns focos de tensão. E só para falar de questões internas, ainda tem o Israel na questão do Golã. Israel se beneficia com a nova Síria porque o Hezbollah perde, mas teme a ação dos rebeldes. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que vai aumentar os ataques aéreos contra estoques sírios de armas avançadas, armas químicas remanescentes ou mísseis e foguetes de longo alcance, para que não caiam nas mãos de extremistas. Tem muita incerteza pela frente, mas é algo que está no começo. Todas as peças ainda tendem a se acomodar. Está todo mundo observando. Isso é um cenário de mais de 50 anos de ditadura do Assad. Entrou algo novo e é algo bem incerto. Se fosse um grupo... Por exemplo, no Egito, só para finalizar, o Egito caiu a ditadura do Mubarak e houve um processo democrático, eleições com tudo. Não deu certo, e daí voltou uma ditadura ainda mais radical. No caso da Síria é mais complicado ainda. Primeiro que o Egito é mais homogêneo. A Síria é super diversa em termos sectários e vem de uma guerra civil, então é bem complicado. Mas, enfim, tem gente que está otimista, outros mais céticos. Guga, muito obrigada por ter topado conversar com a gente mais uma vez sobre a deposição do Assad. Um abraço para você. Um abraço, Natuza. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.